Tudo bem? Terça-feira, hein? Terça-feira, hoje é dia importante para o futebol brasileiro, porque o Grêmio pode garantir a primeira vaga brasileira em uma das semifinais da Copa Libertadores. O Grêmio que tenta o bicampeonato da competição. Por quê? Porque hoje enfrenta o Tucumã, já fez a lição de casa, venceu a primeira por 2-0 e hoje tem o jogo da volta. Acho que vai dar Grêmio, né? Até com certa tranquilidade. Mas é o seguinte, pessoal. Só para a gente emendar aqui antes de começar os nossos assuntos, nós estamos no Facebook do Terceiro Tempo, falando diretamente da redação da Avenida Paulista, convidando você a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br Terceiro Tempo, deixa lá a sua curtida, siga também a nossa página lá no Facebook e no YouTube nós temos também o nosso canal, youtube.com, você procura lá Terceiro Tempo TV, faça a sua inscrição, não esqueça de acionar o sininho também para receber as notificações das nossas produções. Venha se juntar à nossa comunidade aí nas plataformas digitais, tá bom? Além do YouTube, do Facebook, temos também lá o Twitter, o Instagram. Vai seguindo o Terceiro Tempo nas redes sociais. Sabe o que aconteceu lá com os árbitros? Ai, meu Deus. Como se fosse possível, né? Mas eles deram aí um rebaixamento para os árbitros da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora eles vão apitar a Série B. Ou seja, eles quebraram a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque ficou aquela impressão assim, o árbitro não presta, fez lambança, fez... Então vai apitar a Série B, como se fosse um castigo. Isso representa o quê? Um desprestígio na realidade para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque não serve aqui para a Série A, então vai apitar a Série B. Se eu fosse dirigente de clube da Série B, eu reclamava lá na CBF também. Os caras não prestam lá e vêm atrapalhar o nosso campeonato aqui? Pô, como se a Série B não valesse nada? Aí quebra todos os times lá da Série B e fica por isso mesmo. Tudo bem, João Antônio? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham nessa live. Mas o futebol brasileiro parece... Quando você espera que não vai... Quando você acha que não vai acontecer nada mais engraçado, acontece. É um negócio impressionante. A Série B, jogam quantos para cada time? 11. 11, né? É uma bola também. 2 traves. O campo é o mesmo, a medida é a mesma, né? Então, se os caras erram na Série A, por que eles não vão errar na Série B? É um negócio... Eu não entendo, sabe? Aí a gente fala que os caras fazem cada pataquada e eles vêm ficar bravinho com a gente, né? Vem falar que a gente está criticando, que a gente não dá um refresco. Mas não é possível, então, né? Os caras não se ajudam, né? Os caras não se ajudam. O cara não sabe apitar, o cara está com um problema, sei lá, o cara pode ser até bom, está com um problema, está mal fisicamente, está com um problema em casa. Afasta, faz uma reciclagem e depois, no começo do ano, faz aqueles testes de novo para ver se ele pode voltar a atuar. Agora, você não pode jogar na Série B, C, D, porque o jogo é o mesmo, o futebol é o mesmo, as regras são as mesmas. Se o cara não sabe usar uma regra na Série A, ele não sabe também na Série B. E o que é pior, eles afastaram o trio. O trio. O que o auxiliar do outro lado, que não teve nada a ver com a lambança, ele tem a ver com o problema dos outros dois. Meu Deus! Olha, o lance do Internacional, o erro no primeiro tempo do lance do Internacional, aliás, no segundo tempo foram 2 lances, né? Os 2 foram no mesmo lado. As 2 lambanças, o impedimento que foi marcado de forma equivocada e aquele pênalti no final. Aí eles tiram os 3 que apitaram o jogo, o árbitro e os 2 auxiliares. O rapaz estava do outro lado, ele não tinha nada a ver com isso. O rapaz que estava no lado do Vitória no segundo tempo, ele não tinha nada a ver com isso. Aí ele é afastado junto, sem ter errado. É um negócio impressionante. O castigo é para a equipe, entendeu? Para a equipe. O cara é afastado sem ter errado, sem ter cometido nenhuma barbaridade. Sabe? Eu não entendo, vai. Então, é aquilo que a gente até bateu na tecla ontem, mas a gente tem que repetir, né? Falta os caras chegarem e falar, a gente tá fazendo uma puta de uma lambança aqui, o negócio tá errado, a gente precisa melhorar, e não é esse mais do mesmo, entendeu? Porque, tipo, o cara ele recebeu um castigo, ele não recebeu um processo de melhoria da qualidade, entendeu? Faz um ISO 9000, 14000, 23000, sei lá com o cara. Procura aí, onde é que tem os melhores árbitros? Na Alemanha? Traz um cara aqui então para
é reciclagem, então vocês vão para a salinha de aula e vão aprender um pouquinho mais sobre arbitragem. Ah, mas não dá para fazer isso porque durante a semana os caras, um cuida do supermercado, o outro é professor de educação física, o outro é vendedor autônomo, entendeu? Aí, senhores, aí o problema é da porcaria da profissionalização que vocês tanto faz dizem no final não. de semana, se os caras estão afastados, se os caras estão afastados, chama os caras para fazer um curso sábado e domingo. Porque aí eles têm que... Porque esse é o problema, eles não teriam que continuar apitando. Eles não podem continuar errando e fazendo lambança numa outra competição que também é na mesma entidade. Agora, se a CBF afastar o cara e a Federação de Roraima convidar o cara para apitar um jogo lá de uma Copa, aí a CBF não tem nada a ver. Mas colocar o cara para apitar um jogo da mesma competição que a entidade está tirando ele porque ele é incompetente, é um negócio impressionante. Então, não tem condição de fazer no meio de semana? Tudo bem. Já que o cara tem que ser afastado, essa é a palavra, afastado e punido com esse afastamento, ele que faça no final de semana. Traz esse árbitro da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e faz um cursinho intensivo sábado e domingo. Ou de repente em 2 semanas, sábado e domingo, depois no outro sábado e domingo também. Tem jeito para tudo, é que eles não querem fazer. Eles conseguem fazer o mais difícil. Isso aí é fato também. Ó, enroscou aqui o negócio, não quer compartilhar, mas era para ter compartilhado. E ficamos assim, né? Ou seja, o problema da arbitragem aí os caras não vão resolver, simplesmente porque eles não querem resolver. Porque a punição dos caras vai apitar na Série B, como se isso fosse mudar alguma coisa na vida do Delson Freitas, que fez aquela baita daquela lambança, conseguiu marcar uma penalidade numa falta na meia-lua. O árbitro lá do jogo do Internacional, que ele colocou a barreira dentro da área, aí a bola, na cobrança da falta, bateu no braço do cara, ele marcou pênalti, certo, porque ele não prestou atenção no que estava acontecendo. O árbitro do Santos, pô, pelo amor de Deus, esse cara aí, o que ele vai fazer na Série B? Ele vai mudar o conceito dele? Ele vai pensar, pô, tô aqui de castigo porque eu errei lá. Mas ele não vai ter a proposta de mudar alguma coisa no pensamento dele. Ele vai pensar provavelmente, tomei uma decisão errada, mas segue o jogo, acontece. O cara ele tem que saber assim, ó, errou, você tem que voltar para a sala de aula, você tem que aprender. Você tem que, primeiro assim, assume o seu erro, vai lá e aprende. Faz uma reciclagem, mas é uma reciclagem de verdade, não um castigo, pô. E outra coisa, Frank, eu acho o seguinte, a CBF, através do seu departamento, né, de arbitragem, ele está tão perdido que ele já foi de encontro à opinião pública e já tomou uma decisão, que foi essa decisão ridícula de rebaixar. E a gente vai ficar de olho na Série B também, né? Porque a gente tem que ver em quais jogos vão ser escalados esses árbitros para ver se eles vão fazer outra lambança ou não. Porque aí vai complicar ainda mais. A gente vai ter razão no que a gente está reclamando aqui. Agora, a CBF é tão assim que ela afastou e pronto. Pronto. A CBF o departamento de arbitragem tinha que vir a público, de repente, antes de afastar, antes de tomar qualquer medida, qualquer iniciativa, e traçar um histórico do que fez aquele árbitro no campeonato. Porque, de repente, eu não estou aqui, não estou defendendo um ou outro, mas, de repente, esse árbitro tomou uma posição errada, errou naquele lance do Santos, do Dodô, mas, de repente, ele teve mais outros 6, 7 jogos no Campeonato Brasileiro, que ele foi muito bem avaliado e que recebeu notas 8, 8,5. Então, quer dizer, a CBF pune porque a opinião pública e os times estão forçando a isso, estão reclamando demais, e às vezes, não estou falando isso que eu não fiz esse levantamento, isso veio na minha cabeça agora, confesso que posso até fazer, mas às vezes, esse árbitro, ele teve 8, 9 jogos muito bons, sem falhas, em jogos de repente difíceis, em decisões difíceis, e aí porque ele errou um lance, a CBF pede e afasta. A CBF tinha que vir a público e falar, olha, ele errou aqui, só que a gente já estava de olho nele, porque ele teve esse erro aqui, esse outro erro aqui. Entende? É um peso para todo lado. Quer dizer, de repente tem um deles que é muito ruim mesmo, tinha que sair, tinha que ser afastado. Não, o problema é que eles evitam, né? Eles não vão ficar passando esse recibo, né? Eles não passam o recibo, mas eles teriam que passar. Isso é transparência. Não pegar aí, qual é a atitude que temos que fazer? Tiramos, pronto. E aí, vai resolver? Não, vai
transparência na CBF, na comissão de arbitragem. Vai resolver? Aí agora na próxima rodada, mais 3 erros grosseiros. Aí vão tirar mais 3. Daqui a pouco não tem mais ninguém apitando. Eles têm que ter uma linha de conduta. Esse árbitro vai ser afastado porque ele errou nesse lance, consideramos capital, e porque ele também não tem um histórico de grandes arbitragens. Sabe? Eu acho que é isso. Então, mas a comissão de arbitragem, se ela chegar para a opinião pública e dizer assim, olha, esse rapaz aqui ele não tem um histórico de boas arbitragens, ele nunca mais vai apitar, né? Porque, olha, se ele não é bom, o que ele está fazendo aí? E eles não vão admitir isso, né? Mas árbitro ruim pra caramba, eles dão selinho da FIFA? Não, Wagner Hilwer. O cara faz, ó... O cara, desde que ele começou, ele faz arbitragens ruins, ele sempre complica os jogos no fim das partidas. E assim, e a gente não tá aqui para ficar acompanhando, patrulhando a arbitragem. É que as coisas são tão claras, toda vez que esse cara apita, tem alguma lambança em fim de jogo, é histórico isso. Pega aí de 7, 8, 9 jogos que ele faz no Campeonato Brasileiro, 3 tem confusão no fim do jogo. É histórico isso. Se a gente, por um acaso, vê, a comissão de arbitragem não vê, ainda vai lá e fala, não, agora ele é árbitro FIFA, agora ele é dos bons. Ele prejudicou o Palmeiras e aí não foi afastado. E como ele já prejudicou outros clubes também, Ponte Preta. Então, foi um erro dele apenas, ele tomou para si a responsabilidade. Ele foi também, não apitou mais, né? Mas assim, qual é o castigo? Vai apitar a Série B. Isso é castigo? Castigo ou punição, para a Série B punição é o seguinte, você vai ficar na geladeira, você não vai mais apitar, cara. Enquanto você não apresentar aqui um certificado, alguma coisa de que você fez um curso exclusivo de reavaliação aí dos seus critérios de arbitragem. Só que não tem isso aí, né? Não existe, como diria o padre Quevedo. Um abraço para o Tarcísio Correia, o Ivan Cross também, acho que ele é youtuber, né, o Ivan? O Tarcísio Correia, que é lá de Campo Mourão, acompanhando a gente. Ricardo Geraldinho, isso culpa dos caloteiros de marmita que não aceitaram a implantação do árbitro de vídeo. Não, mas aí não foi só o Corinthians, viu, o Ricardo? E o problema foi em função dos custos que a CBF apresentou. Apresentou custos, mas não justificou os custos que acabou apresentando. Aí é difícil, né? E não achou uma alternativa, um plano B, né? Não, e não aceitou, né? Tipo, a hora que os clubes apertaram, de onde vocês tiraram aí? E a condição era, só existirá o árbitro de vídeo se for do jeito que a CBF quer, se for a esse custo que a CBF quer. Aí também é fácil, né? Claro, aquilo que eu disse, de repente... Agora, se você não tem condição para colocar implantar toda aquela parafernália, coloca um árbitro de vídeo, coloca um monitor só no campo, começa assim, porque já pelo menos ajuda. Os erros do final de semana não iriam acontecer se tivesse um árbitro, pelo menos, vendo o jogo numa cabininha, e se tivesse um monitor para ele chamar o árbitro para mudar. Pelo menos um, não precisa ser 5, 6, 8, não precisa fazer aquela parafernália toda, coloca um só, já ajuda. O Flávio Rios, meu vozão está fora da zona, porra! Ele escreveu com PH, mas tudo bem, a gente entendeu. E aqui na internet a gente fala também, não esculhambando ninguém. Tua glória é lutar, ele enaltece aqui o vozão que saiu da zona nesta rodada por conta da vitória e do resultado de ontem, né? O Vasco também saiu, né? Carlos Oliveira, existe uma margem de erro da arbitragem aceitável? Existe alguma norma que regula isso? Não existe norma para erro, né? Para margem de erro e tal. Só que o ser humano o ser humano é falível, pô. Então assim, a gente não cobra o árbitro pelos erros, entendeu? Nós estamos cobrando, no caso aqui, pela forma grotesca com que os erros aconteceram no fim de semana. Errar, todo mundo erra, entendeu? Agora, o cara marcou um pênalti lá fora da área. Pô, mas tinha o árbitro, tinha o auxiliar, tinha o Samambaia no fundo do gol. Ninguém percebeu que o cara estava na meia-lua da grande área, todo mundo cego, entendeu? Não, e esse lance é mais claro ainda, é por isso que eu falo. Coitado daquele outro auxiliar, estava do outro lado, estava no ataque do Palmeiras. Então, o único porque não teve culpa nenhuma. Agora, esse lance é tão claro, mas tão claro, por quê? Qual é a obrigação do auxiliar que corre pela linha lateral? Qual é a obrigação dele? Qual é o posicionamento desse auxiliar? O posicionamento dele tem que ser linha da bola. Tem que ser a linha da bola.
Por quê? Porque ele tem que ver uma questão de impedimento, uma questão de pênalti dentro ou fora. Então ele não podia estar junto à bandeirinha de escanteio e nem podia estar no meio campo. Ele tinha que estar obrigatoriamente na linha da bola. Como que ele não viu? O árbitro que vinha correndo de frente, ele pode até ter a visão atrapalhada, porque ele não conseguiu naquele momento ver o lance. Ele viu a proximidade da área. Mas nesse caso, eu vejo que o auxiliar foi o mais grave ainda. E como o Samambaia do jogo lá do Internacional, porque ele tem que ficar numa posição que possa permitir ver a área também. Mas só que isso é um outro erro da CBF, da Comissão de Arbitragem. Por que que o Samambaia ele fica do mesmo lado? Sim. Ele fica atrás do gol, mas ele fica do mesmo lado que está correndo o auxiliar. Não tinha ninguém do outro. Ele tem que ficar do outro lado, onde não fica ninguém, pô. E onde o outro auxiliar não vem também, porque o outro auxiliar vem até o meio campo e cobra o outro lado. Aí do outro lado que ele está cobrindo, fica o outro Samambaia também. Então você fica com dois árbitros aqui pro lado esquerdo, vamos dizer assim, no lado direito não fica ninguém. Não tem coerência isso aí, viu? Porque o Samambaia tinha que ficar do outro lado, porque esse lado aqui seria o lado do auxiliar, claro, ver se a bola foi tocada fora ou dentro da área. E aí, como não foi desse lado, do outro lado ficaria o Samambaia. Então, é tudo errado. O Valdecir Marcelino, bom dia, grande abraço a vocês. O Anderson Marques está conosco também. João Luiz Pires, Santos sempre Santos. Rovilson Pires Ramos, tem que acabar sim essa malandragem de arbitragem. Sérgio Lopes, boa tarde a todos. Palmeiras líder mesmo com erro grave de domingo contra o Cruzeiro. Porém está fora da Copa do Brasil em outro erro que não tem como voltar atrás. Então, do árbitro fraco lá que sempre complica no fim do jogo. Mauro Venturini, Márcia Cristina Martins, Carlos Jesus, que mandou um vai Corinthians aqui ontem no encerramento da rodada. Sérgio Lopes não é o mesmo, claro, não deve ser, mas a gente teve um jogador de futebol com esse nome que foi um baita jogador. O apelido dele, só para ter uma ideia, era fita métrica. Olha como ele jogava, ele dificilmente errava passe e lançamento. Ele jogou no Grêmio, Atlético Paranaense, era um baita jogador do Sérgio Lopes. Encerramento da rodada, 1-1 para Paraná e Vasco da Gama, o João Antônio de Carvalho. O jogo foi movimentado, mas isso aí muitas vezes acontece quando as duas equipes são ruins. Então, quando os dois times se equivalem, são fracos, eles são fracos em vários setores, principalmente na defesa, que são defesas das mais vazadas do campeonato. Então o meio campo marca direito, a defesa da brecha, e aí o jogo teve muita movimentação, teve lance dos dois lados. O Paraná foi melhor, o Vasco acabou sendo prejudicado pela expulsão do Leandro Castan, que perdeu uma bola na corrida portigosa, acabou segurando o jogador do Paraná e aconteceu a expulsão de forma correta, né? Resultado ruim para o Vasco. Para o Paraná, nem tanto, empatou em casa, mas já caiu. O Paraná já sabe que caiu, não tem jeito. O Vasco é que não, o Vasco perdeu 2 pontos contra um concorrente que muita gente vai ganhar. Então ficou ruim para o Vasco, pior se perdesse, claro, o Paraná teve várias oportunidades no começo do jogo, também no segundo tempo, o Vasco teve algumas chances também. Foi um jogo corrido, um jogo de times que estão realmente lá embaixo na tabela, com muitos erros, e esses erros é que criaram essa chance de gol. Bom, com esse resultado, então, o Vasco termina a rodada fora da zona do rebaixamento em 16º, ali com 30 pontos, e na zona do rebaixamento com 29 o Vitória, com 28 a Chapecoense, e aí o Sport já tem 24, já está 4 pontos atrás da Chape, está a 6 pontos para sair da zona do rebaixamento, e o Paraná, que já foi, está com 17. Paraná, parabéns pela participação, não sei o que vocês pretendem fazer aí até o fim do campeonato, mas valeu, né? Até uma próxima. E o Sport parece que está indo pelo mesmo caminho. Hoje, o João Antônio, nós teremos então jogos de volta das semifinais das quartas de final ainda da Copa Libertadores. Lá na Argentina tem River e Independiente, na ida empate por 0-0 no jogo lá em Avejaneda. Hoje a partida no Monumental de Nunes. E o Independiente sabia que ele tinha que resolver o jogo na primeira partida, tanto que correu muito, atacou demais. O Armani foi o grande nome do jogo, ele pegou uma bola no final impressionante do Gigliotti, né, que já estava comemorando o gol, e o Armani fez uma defesaça, né? O River fez o trabalho dele como já tinha feito na fase anterior. Na fase anterior o River empatou com o Racing 0-0 fora de casa, se segurou, aguentou pressão e depois no Monumental de Nunes ganhou de 3-0. Eu vejo o Independiente hoje mais forte. O Racing começou muito bem, mas quando saiu o Lautaro Martínez, o time se desmontou.
Porque não é que um jogador faz a diferença, mas faz muita diferença quando é um jogador que está num grande momento como ele, né? Eu vejo o Independente um time guerreiro, um time brigador, um time de mais pegada do que o Racing. Eu acho que o River não vai ter tanta facilidade como teve contra o Racing, mas vejo o River superior. Eu tivesse que apostar, apostaria no River. Não vai ser tão fácil, não vai ser o 3-0 que enfiou na fase anterior, mas eu acho que o River passa. E o Grêmio jogar na terça-feira, numa semana que será mais curta para os clubes, de repente o Grêmio até se saiu melhor aí porque, por exemplo, o Cruzeiro joga na quinta-feira, pô, e aí tem a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e no domingo nós não teremos os jogos por conta das eleições. Mas o Cruzeiro não joga também. O Cruzeiro é o jogo contra o Ceará, que vai ser mais um asterisco na tabela. Né? Então. Tem asterisco aí. Então o Cruzeiro também não vai mudar muita coisa não. O Palmeiras é pior. O Palmeiras joga na quarta, joga na sexta um clássico. No sábado? No sábado, um clássico. Então é quarta e sábado, não sexta. Sexta é Corinthians e Flamengo. Então é pior para o Palmeiras. O Grêmio está classificado, muito superior ao Tucumã. O Tucumã tem alguns jogadores interessantes, né? Tem o volante, né? O Mercier, que estava no São Lourenço, foi campeão com o São Lourenço. Tem o Luiz Pulga Rodrigues, que é um jogador já veterano, mas muito rápido. Mas o Grêmio não vai dar chance. O Michael não joga, é o único ausente. Ele deve começar com o Tarciano, volante. Eu acho que ele não vai colocar o time tão à frente. Acho que ele vai manter o mesmo esquema, com os dois volantes, com o Luan como terceiro homem, o Ramiro, o Everton e o Jael na frente, porque ele teria uma expectativa de jogar com o Luan de falso centroavante, como já aconteceu lá, né? E aí o Ramiro jogaria um pouco mais atrás. E o Alisson entraria pela direita, que foi muito bem no jogo de lá, né? Até merece uma outra chance. Mas eu não acho que o Grêmio vai sair tanto pro jogo, não. Acho que vai segurar com dois na cabeça de área, domínio de bola, que é o que o Grêmio tem de melhor, e passa. Olha só, João, o João Vitor, seu xará, o João Vitor. João Vitor Machado. Boa tarde, João e Frank. O Cruzeiro, quinta-feira, vai cair diante do Boca. E hoje, na minha opinião, passam River e Grêmio. Acho que é o que a gente pensa também. Eu também achei no Cruzeiro, eu também entendo assim. Eu achei que foi um absurdo que fizeram mais um erro de arbitragem. Aí não foi da CBF, foi da Conmebol. O Dedé foi perdoado aquele cartão, ele vai jogar. Mas o problema não foi só o cartão e a expulsão. Foi exatamente deixar o Cruzeiro com 1 a menos e aí saiu o segundo gol. Com 1 a 0 eu acho que o Cruzeiro tinha uma grande chance de reverter. Com 2 eu já acho mais complicado. Não é impossível? Não, não é impossível. Mas pelo Boca ser um time cascudo, um time experiente, eu acho que fica difícil. Olha aí, o Felipe Fábio, o VAR tinha que ser igual ao do vôlei, o técnico ter o direito de pedir e não ficar a critério dos árbitros. Mas aí acho que pelo menos uma vez, né? Pararia mais o jogo. Carlos Lucas de Freitas. Frank, nível de arbitragem neste campeonato é ridículo. Bom trabalho. Valeu, Carlão. O Eudes Vieira. A CBF deveria ser punida pelos erros dos árbitros, visto que são eles que escalam e selecionam para o sorteio. Mas quem é que vai punir a CBF, né, Eudes? Os clubes é que deveriam se juntar aí, mas é uma hipocrisia danada entre os clubes, entendeu? Quando é contra o meu, aí eu reclamo. Mas se é contra o do João, o João que se dane, ele que se vire lá, pô. É assim que os caras pensam, entendeu? Quando na realidade deveria acontecer justamente o contrário. Pô, João, aconteceu comigo semana passada, vamos lá na CBF lá, vamos cobrar os caras? Então nem aí, meu. Jamil Fernandes, olá pessoal, fala Jamil. Marcos Maurício, vai ser 2 a 0 para o Cruzeiro, vai para os pênaltis e o Fábio garante na próxima fase. E aí vamos despachar o nosso mais novo freguês, o Palmeiras. Ô rapaz, gostei desse otimismo, hein? Clodoaldo Leal, CBF tinha que profissionalizar os árbitros. E o Eudes acho que vai ser 3 a 0 para o Cruzeiro. É o jogo do Cruzeiro só na quinta-feira. Amanhã ainda tem o Palmeiras contra o Colo-Colo também. E a gente vai tocando essa bola falando de Libertadores e de Sul-Americana. Eu acho também que da River e da Grêmio, uma das semifinais, e será uma semifinal gigante, hein? Entre dois gigantes da América do Sul, River e o Grêmio. Vai sair faísca. Na Sul-Americana, na quarta-feira, tem Atlético Paranaense e Caracas, mas o Atlético também já encaminhou bem. E tem Bahia e Botafogo. Bahia levou a melhor no primeiro jogo. Mas esses são os jogos da quarta-feira. Tem mais destaques aí, João? Destaques olímpicos? Série B, né? Hoje tem jogo, né? Rapidinho. Tem CSA e Paysandu, Goiás e Londrina, Sampaio Correia e Figueirense, Criciúma e Oeste. Dois que estão na briga jogam hoje. O CSA e também o Goiás. E os dois jogam em casa. O CSA pega o Paysandu que está lá embaixo,
favorito, e o Goiás pega o Londrina, que cresceu, mas está longe ainda do grupo de 7 times que brigam pelas vagas, né? Fortaleza, Goiás, CSA, Avaí, Guarani, Atlético Goianiense e Vila. Acho que desses 7 saem os 4 que vão subir. Beleza, e na Liga dos Campeões, só para pontuar, tem Juve e Young Boys, né? Cristiano Ronaldo em campo, Bayern e Ajax, Roma e Vitória Pilsen, e o Real jogando contra o CSKA Moscou. Também tem o United contra o Valência e o City jogando contra o Hoffenheim. Ainda bem que o jogo da Juventus do Cristiano Ronaldo é contra o Young Boys e não contra Young Girls. Até porque elas teriam que jogar contra a Marta, né, João? E os destaques olímpicos aí, João? Bom, hoje é dia de folga, foi dia de folga no vôlei feminino lá no Japão, né? O Brasil perdeu da Sérvia 3-0, a Sérvia que é atual vice-campeã olímpica, né? Mas vai se classificar, mas tem que melhorar o time para a próxima fase, porque teremos jogos mais complicados no cruzamento com o grupo A. O Brasil está no grupo D. O Brasil pega agora Quênia e Cazaquistão, deve ganhar as duas por 3-0 e se classifica, mas fica aí o alerta, o Brasil não funcionou contra a Sérvia ontem. E ainda teremos hoje, olha só que legal, né? Vila Belmiro hoje, nós teremos Santos e Corinthians. Final do Campeonato Paulista. É o feminino. O Santos eliminou o Rio Preto, que era o atual bicampeão. O Corinthians eliminou o Taubaté. E no sábado, às 11 da manhã, lá no estádio Alfredo Schuring, no Parque São Jorge, na Fazendinha, na simpática Fazendinha, o jogo de volta. Realmente um programa, olha, e a entrada gratuita lá na Vila Belmiro. Os portões abrem 18h30, o jogo será 20h30. Então, olha, para quem está em Santos... Galera da Baixada, vamos prestigiar as meninas aí na Vila, hein, hoje à noite. Para quem está em Santos, para quem está no litoral, olha, torcida única, para não termos problemas, né, porque afinal de contas a rivalidade é enorme mesmo no futebol feminino, mas é uma grande final aí entre Santos e Corinthians. Só mais um destaque. E só para, ainda sobre futebol feminino, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians eliminou o Santos, né, em uma das semifinais. O Corinthians e Gabi Zanotti, que a gente já teve... Fez matéria com ela, tá inclusive lá no nosso canal no YouTube, né? Isso. No Terceiro Tempo TV tem matéria com a Gabi Zanotti, um dos destaques do Corinthians. E só um último detalhe, terminou domingo o Pan-Americano de Ginástica Rítmica em Lima, no Peru. O Peru está fazendo vários eventos que é já justamente para testar as instalações dos Jogos Pan-Americanos de 2019. E o Brasil conseguiu 2 vagas individuais e mais uma por equipes para o PAN de 2019. Foi uma bela participação brasileira em vários aparelhos, né? A Natália Gaudio e também a Bárbara Domingos foram os destaques da equipe brasileira. Boa, João. Grande abraço aí para o Eudes Vieira, o Clodoaldo Leal, que diz que o Fortaleza é Série A, né? O Fortaleza do Rogério Ceni, né? Amanhã, quarta-feira, dia da gente falar do jogo do Grêmio, dos primeiros semifinalistas da Libertadores, fazer aquela prévia de Palmeiras e Colo-Colo para você. O Colo-Colo vem aí desfalcado do Paredes, né? Que é o capitão da equipe, já dá aquela projetada também na quinta-feira, semana de Libertadores, e no fim de semana tem clássico, tem São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi, Palmeiras líder, São Paulo vice-líder, sequência difícil para o São Paulo, com o Palmeiras e com o Internacional. São Paulo que tem que mostrar que ainda está firme nessa briga aí, andou perdendo, não jogos, mas pontos, né? Perdeu o jogo pro Atlético Mineiro, né, nos últimos 6 jogos, mas aí foram 4 empates, uma derrota e apenas uma vitória nesses últimos 6 jogos. No segundo turno, São Paulo fez apenas 11 pontos e o Palmeiras fez 20, ou seja, tirou essa baita diferença aí, né? E sabe o que isso significa? Além da pontuação, critério de desempate. Esse número excessivo de empates, ele é prejudicial. O Palmeiras, por exemplo, já ultrapassou o São Paulo no número de vitórias, tem o melhor saldo de gols, enfim, o São Paulo tem que se... Do jeito que a coisa tá, a gente prevê uma briga assim no final, né? São Paulo tem que se coçar aí para se manter na briga, até porque o Grêmio vem chegando também, hein? Olho no Grêmio aí no Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal, sigam o Terceiro Tempo lá nas redes sociais, tá bom? Gostou? Deixa um joinha, deixa um like lá pra gente e siga o Terceiro Tempo no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook, tá bom? Até mais, gente. Tchau!